igreja. Cadê os obedientes do Senhor que estão aqui nesta noite? Abra a tua boca para glorificar o santo nome do Senhor, amém? Neste momento, peço aos irmãos que abram no livro de Números, capítulo 11, versículo 1, 5 e 6, amém? Neste momento, agradeço a Deus por me dar, dando essa oportunidade de estar trazendo a palavra dele nesta noite, e a pastora por ter me confiado em estar aqui trazendo a palavra do Senhor, amém? Os irmãos acharam? Números, capítulo 11, versículo 1, o 5 e o 6. Número 11. Os irmãos acharam? Vou estar lendo. E aconteceu que deixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor. O que ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial. O 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Eu peço que os irmãos se assentem, glorificando o santo nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Bom, aqui neste versículo vai estar falando sobre a murmuração dos israelitas. Para nós entendermos um pouco sobre essa murmuração, nós vamos voltar ao contexto desta história. Creio que muitos já conhecem, né? Mas a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor se renova a cada dia. O tema, ele vai dizer: Deus chamou obedientes, não murmuradores. Eu creio que nessa noite aqui tem vidas que são obedientes ao Senhor. Eu creio que aqui tem um povo que obedece à palavra do Senhor. Eu creio que aqui tem uma igreja, um ministério que prefere obedecer ao invés de murmurar. Que diante da circunstância, diante do deserto, não murmura contra o Senhor, mas obedecem à palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer sobre o povo do Egito, o povo de Hebreus que estava no Egito. A Bíblia vai nos contar que para aquele povo estar ali foi no tempo em que José ele foi governador, e aquele povo que estava ao redor do Egito e na cidade vizinha estava passando fome e sede. Então Deus, quando José foi governador, enviou aquele povo para aquele lugar para ser cuidado ali. Mas a Bíblia vai dizer que com o tempo Hebreus começou a se multiplicar naquele lugar, e vai dizer que o novo faraó daquele Egito achou que seria uma ameaça para ele. Então começou a escravizar aquele povo, e aquele povo se tornou escravos na mão de faraó. Então a Bíblia vai dizer que certas vezes aquelas pessoas começavam a clamar a Deus, a clamar pela libertação, pedir a Deus para ser libertos da escravidão, para ser libertos daquele Egito. Então a Bíblia vai dizer que Deus ele ouviu aquele povo. A Bíblia vai dizer que Deus enviou Moisés naquele lugar, e Moisés teve esta missão de libertar aquele povo. Moisés ele foi obediente ao Senhor. Creio eu, se Moisés, quando ele recebesse esse chamado, se Moisés ele murmurasse, se Moisés dissesse: ah, Senhor, eu não vou, se Moisés ali ficasse querendo não ir, consequências viriam sobre ele. Mas logo assim nós vimos que Moisés ele foi obediente ao Senhor. Por mais que ele acharia que ele não ia conseguir, ele foi, ele seguiu ali a palavra do Senhor. Então aqui nós vamos observar que aqueles povos estavam escravos na mão de Faraó, mas eles foram libertos porque teve uma pessoa obediente que ouviu a palavra do Senhor. Eu creio que você nesta noite será obediente naquilo que o Senhor está te mandando, que você não vai murmurar, porque através da sua obediência, Deus ele vai libertar vidas. Através da sua obediência, Deus ele vai transformar a sua família, Deus ele vai transformar o seu povo. Mas se vocês murmurar,
primogênito, o qual fez Faraó libertar aquele povo. Então a Bíblia vai dizer que aquele povo saiu daquele lugar e começou a andar pelo deserto. A Bíblia vai dizer que Faraó começou a seguir aquele povo. Então Moisés estava diante de um mar e Deus mandou Moisés colocar aquele cajado naquela água e o mar se abriu. Creio eu, se Moisés não obedecesse ao Senhor, ele ficaria ali reclamando: Senhor, será que eu vou conseguir passar por este mar? Como pode? É algo impossível aos meus olhos. Será que eu vou conseguir? Mas não, Moisés, ele obedeceu e ele colocou o cajado na água. Que você obedeça, por mais que você veja algo na sua frente que parece ser impossível, que parece que não vai conseguir, obedeça ao Senhor, pois Deus, ele é fiel para cumprir, Deus, ele é fiel para fazer. Que nós não venhamos reclamar, porque quando você passar por aquele mar, tudo aquilo que está trazendo angústia, tudo aquilo que está trazendo murmuração, Deus vai exterminar, Deus vai lançar no mar e vai morrer no mar. Então que nós vamos obedecer a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que logo após aquele povo ali, eles saíram daquele lugar, saíram do mar e foram para outros lugares, começou a andar ali naquele deserto, e vai dizer que aquele povo começou a sentir sede, e chegou a um lugar que era chamado de Mara, e ali tinha águas amargas. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele usou Moisés novamente, e aquela água ali se tornou doce. Uma coisa que eu observo com essa palavra é que em nossa vida vai acontecer vários milagres. Deus, ele vai usar pessoas para libertar, Deus, ele vai usar pessoas para transformar, mas também vai ter momentos que Deus, ele vai nos testar. Porque ali, se Deus, ele já quisesse que aquele povo chegasse ali naquele lugar e encontrasse aquela água doce, Deus faria acontecer isso. Mas creio eu que Deus quis testar aquelas pessoas. Aquelas pessoas viram tanto milagres, mas quando chegou àquele lugar e viu aquela água amarga, começou a murmurar. Mas mesmo assim, Deus ele ouviu mais uma vez. Aqui nós vimos que Deus, ele é longânimo, mas chega uma hora que a conta chega para aqueles que murmuram. Muitas das vezes você estava lá no Egito, você estava reclamando a Deus, você estava pedindo socorro ao Senhor, pedindo por uma libertação, pedindo por uma transformação. Muitas das vezes você estava lá no Egito pedindo a Deus um casamento, mas hoje que está passando pelo processo do deserto, você murmura contra a sua mulher, você murmura contra a sua família que você tanto pediu a Deus, você murmura com aquilo que Deus te deu. Talvez lá no deserto você clamava a Deus por um emprego, por um trabalho, mas hoje em dia Deus está murmurando com esse trabalho, está pedindo a Deus mais, está pedindo a Deus outras coisas. Cuidado com aquilo que você murmura, pois o tema vai dizer: Deus chamou obedientes, não murmuradores. Quantos de nós estávamos lá no Egito outrora, na escravidão, sendo escravizado, e pedimos a Deus por um ministério, por um lugar ao qual acolhesse, por um lugar ao qual pregasse a verdade, por um lugar ao qual falasse de Deus. Mas hoje em dia, quando é chamada a atenção, murmura contra os líderes. Hoje em dia, quando Deus ele fala, dá sermão, murmura contra aquilo que Deus te falou. Então aqui o tema vai dizer: Deus chamou obedientes, não murmuradores. Nós não devemos murmurar, mas obedecer àquele que nos chamou. Nós temos que confiar naquele que nos capacitou, aquele que nos deu veste nova, aquele que nos tirou lá da lamaçal do pecado. Quantos estão clamando para estar aqui com Cristo? E hoje você está na oportunidade de estar com Deus, de estar fazendo a obra para Deus, mas mesmo assim muitas das vezes faz a obra do Senhor murmurando, faz a obra do Senhor chorando, faz a obra do Senhor resmungando. Tem muitas pessoas que acham que murmurar é só não falar, não. Tem murmuração que é no coração, tem murmuração que é na mente. Muitas vezes não vai expressar para o outro, mas murmura assim para si. Mas Deus, ele é um Deus que ele sonda a mente, que ele sonda o coração, que ele sonda você. Pois a Bíblia vai dizer que Deus, ele sonda todos os órgãos do nosso corpo. Então não murmure contra os seus líderes, não murmure contra o
pessoa murmura por ficar sem comer. Deus, ele diz: jejua, se consagra, me busca. Ah não, Senhor, eu prefiro a comida, eu prefiro os deleites da carne, eu prefiro aquilo, Pai, que me sacia a minha carne, mas não procura aquilo que vai te evoluir espiritualmente, não procura aquilo que Deus vai te fortalecer, aquilo que Deus, ele vai te levantar no mundo espiritual, mas prefere o carnal. Era um povo que eu observando, era um povo que para ele estarem no Egito foi porque estava em lugares que estavam sem comida, então Deus, ele enviou para aquele lugar. Era um povo também que quando eles iam sair do Egito, Deus, ele mandou eles matarem cordeiros, passar sangue na porta da casa, pois o anjo da morte passaria por ali e se alimentar com aquele cordeiro. Então antes de sair dali eles já estavam alimentados, antes de entrar para o deserto eles já estavam alimentados, mas mesmo assim murmuraram. Eu vou observar que Jesus, ele passou pelo deserto, mas Jesus estava jejuando e ele venceu o deserto. Jesus, ele não murmurou, ele foi obediente naquele deserto, e aquelas pessoas entrando no deserto alimentados murmurou contra o Senhor. Não foi pessoas obedientes, foi pessoas que já entrou ali no deserto murmurando, reclamando e não confiando no Senhor. Eu observo que a murmuração é uma falta de fé, pois não está confiando no Senhor. A murmuração é ali dizendo: eu acho que Deus não é capaz de fazer isso, eu acho que Deus não vai conseguir fazer isso, mas o Senhor diz que para Ele nada é impossível. Então aquilo que você reclama, aquilo que você está murmurando, clame ao Senhor, igual o povo do Egito clamou. Ao invés de murmurar, adore. Ao invés de murmurar, glorifique o nome do Senhor. Ao invés de reclamar da tua casa, ao invés de reclamar da tua família, ao invés de reclamar do teu ministério, glorifique ao Senhor por estar aqui, pois muitos queriam estar aqui e estão neste momento no inferno, correndo de um lado para o outro, não está tendo oportunidade. Quantos estão neste momento em uma cama, em um leito de hospital, queriam estar aqui como nós estamos, e está clamando a Deus pela libertação, pela cura. E se você está aqui, glorifique a Deus. Ao invés de murmurar, clame ao Senhor, glorifique ao Todo-Poderoso. Pois se nós estamos aqui, é porque também somos obedientes ao Senhor. Por mais que muitas pessoas murmurem, mas mesmo assim acaba fazendo. É igual aquele versículo que diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente que se sacrifica, mas não está obedecendo. Tem muita gente que até faz a obra, mas não obedece os mandamentos do Senhor. Tem muitas pessoas que até fazem algo para si próprio, né? E mesmo assim não obedece ao Senhor. A Bíblia vai dizer que depois que Deus enviou aquele maná para aquele povo murmurou tanto que Deus, ele enviou maná. Nós vamos observar que Deus, ele não deu algo terreno para aquelas pessoas. Mesmo aquelas pessoas murmurando, mesmo aquelas pessoas reclamando, Deus, ele deu algo do céu. Deus, ele deu algo secreto. Deus, ele deu algo que era íntimo dele, que era algo do céu para aquele povo. Mas mesmo assim, aquele povo, após esses milagres, após receber o maná do céu, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele subiu para o Monte Sinai, e aquele povo não aguentou esperar. Aquele povo criou para si bezerros, aquele povo criou para si ali um ídolo. E quantos têm a promessa do Senhor na vida? Quantos têm o chamado do Senhor? Quantos Deus chamou para ser obediente, mas por causa de achar que está demorando, por causa de querer que seja no seu tempo, você está murmurando contra o Senhor, está murmurando porque ainda não chegou, está murmurando porque ainda não aconteceu. Mas o Senhor nesta noite, ele diz, ele chamou obediente, não murmuradores. Ele quer que você seja obediente, ele não quer que você murmure, porque Deus, ele sabe a hora certa, Deus, ele sabe o momento certo. Igual esses dias eu estava conversando com a irmã, e Deus, ele ministrou em meu coração que muitas pessoas, muitas das vezes, têm o chamado de Deus, mas elas começam eu vou jejuar, eu vou orar porque talvez aconteça logo, talvez essa promessa aconteça logo, mas não é assim. Deus não é para pressionar, porque Deus, ele sabe o momento certo, Deus, ele sabe a hora certa. Não é com muito jejum, achar, eu vou jejuar todo dia, vou pressionar a Deus, Deus vai me dar logo. Não, é no tempo de Deus, é no tempo do Senhor. Mas o que Deus quer é que você seja obediente, que ande na presença dele obedecendo e não murmurando, porque aqui nós vamos observar que por causa da murmuração, aquele povo ficou rodando no deserto, aquele povo ficou mais
anos no deserto. E muitas das vezes, talvez por isso, coisas na sua vida não estão resolvendo. Por isso que muitas das vezes, coisas na sua vida estão demorando para acontecer. É porque você está passando pelo processo do deserto murmurando. É porque você está passando pelo teste do Senhor murmurando. Porque eu creio que em nossas vidas Deus também coloca provas para ver se nós vamos ser aprovados ou reprovados. Mas tem muita gente que prefere murmurar do que obedecer ao Senhor. E a Bíblia ela vai dizer que ali a presença do Senhor estava com ele. Quantas pessoas Deus já falou, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou transformar, mas as pessoas estão impacientes com aquilo que Deus falou. As pessoas estão fatigadas, querendo na hora dele, na hora que ele pediu, na hora que Deus falou que ia acontecer, mas tudo é no tempo do Senhor. Não murmure contra Deus, porque aquele que murmura sente a ira do Senhor. Que nós não venhamos acender a ira do Senhor, mas que Deus venha achar graças em nós, que Deus venha achar graça em cada um que está aqui. Não murmure naquilo que Deus ele falou que tem para você, porque Deus ele sabe a hora certa, Deus ele sabe o momento certo de fazer cada coisa. Espírito Santo. A igreja glorifica, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, meu Deus. E a Bíblia vai dizer que logo após aquele povo ter recebido aquele maná, logo após aquele povo ter feito o bezerro de ouro, a Bíblia vai dizer que o povo novamente começa a murmurar por causa da comida, por causa do maná. Eles começaram a lembrar do Egito. Eles começaram a lembrar que lá ele comia pepinos, comia cebolas, comia alhos, e ainda disseram que era de graça. Estava ali levando chicotadas, sendo castigado, e ainda falou que tudo aquilo que eles comiam era de graça. E a Bíblia vai dizer que eles reclamavam do maná, porque todo dia era maná, de dia era maná, de noite era maná, meio-dia era maná. E eles pediram a carne a Deus, eles pediram a carne a Moisés. O que é que eu vim entender com essa palavra? Quantos estão murmurando pelo maná? Pois aqui o maná, ele sustentava, o maná ele dava saúde. Porque eu não vejo aqui na Bíblia falando que aquelas pessoas ficavam doentes, que aquelas pessoas ficavam sem imunidade, essas coisas não. Então aqui nós vamos observar que o maná que Deus lhe oferecia sustentava. E quantos hoje em dia estão reclamando do maná da oração, do maná do jejum? Todo dia é o mesmo louvores, todo dia é oração, todo dia é igreja, todo dia é pregação. Eu quero outras coisas, eu quero coisa da carne, eu não quero mais o maná que está vindo do céu. Deus nesta noite fala que o maná da oração é quem te sustenta, que o maná do jejum é o que te sustenta, que o maná da palavra é o que está te sustentando, é o que está te mantendo de pé, é o que está te fortalecendo. Não busque coisas da carne, não busque aquilo que o inimigo lhe oferece. Não lembra do Egito, pois quando você estava no Egito, você clamava pela libertação. Quando você estava no Egito, você clamava pela presença do Senhor. E agora que está sendo sustentado por Ele, agora que Ele está agindo na sua vida, você não quer ser obediente, quer ser murmurador. Deus ele chamou obediente e não murmurador. Muitas das vezes tem pessoas que vai estar tudo certo, tudo bem, mas o inimigo ele vai enviar coisas para fazer te lembrar do Egito, para te dizer que no Egito era melhor, para te dizer que no Egito você estava bem. Meu Deus! Nós vamos observar que aquelas pessoas não conseguiram passar pelo deserto, mesmo estando com Deus, porque muitas pessoas passam pelo deserto e passam sem Deus, mas eles não estavam passando pelo deserto com o Senhor do lado, com Deus ali sustentando. E eu creio que aqui tem pessoas que Deus ele está sustentando, que Deus ele está dando maná, que Deus ele renova cada dia, mas que nós não venhamos ser murmuradores, que nós não venhamos renunciar àquilo que é de Deus e querer aquilo que é da carne, porque aquele povo estava sendo sustentado com o maná. A Bíblia vai dizer que
Cristo. Tem muitas pessoas que Deus ele ordena fazer algo, mas coloca vários empecilhos na frente, coloca várias coisas na frente, porque não está tendo a fé, não está tendo a confiança no Senhor, prefere murmurar, prefere reclamar. Deus não te fez para murmurar, Deus te fez para glorificar o nome dEle, para buscar a presença dEle. Deus te fez para passar pelo mar, glorificando a Deus. Deus ele te fez para caminhar no deserto, glorificando a Ele, que por mais que você passe no deserto, Deus ele vai estar ali te sustentando. Por mais que você passe pela circunstância, por mais que você passe pela tempestade, o Senhor ele vai estar ali para dizer: acalma-te, mar. O Senhor ele vai estar ali para estar sustentando a sua caminhada. Então não murmure, seja obediente ao Senhor, pois grandes coisas Ele fará. Nós vamos observar que muitas pessoas da Bíblia que foram obedientes ao Senhor e tiveram a salvação. E aquela pessoa ali estava caminhando para a terra prometida, mesmo ele sabendo que lá na frente tinha algo maior do que qualquer coisa ali naquele momento, eles preferiram murmurar. E nós estamos caminhando para o céu, e mesmo assim muitos murmuram com algo da terra. Nós estamos caminhando para a eternidade, e mesmo assim muitos murmuram, Deus levante o que acontece no caminho. Muitos murmuram com a circunstância que acontece no caminho. É necessário nós clamarmos ao Senhor e buscar a presença dEle a cada dia. Não se importar com os levantes, não se importar com aquilo que Satanás está querendo colocar na tua mente, no teu coração, para murmurar contra Deus, para murmurar contra o próximo, para murmurar contra o teu filho, para murmurar contra a tua casa. A Bíblia ela vai nos falar que logo em seguida Moisés ele enviou uma pessoa de cada tribo para explorar a terra de Canaã. A Bíblia vai dizer que os 12 espias chegaram naquela terra para ver se a terra era fértil, para ver se era um lugar seguro, para ver ali se aquele lugar era uma morada boa para eles. E a Bíblia vai dizer que eles voltaram, os 12, mas só 2 foram obedientes. Só 2 não murmurou contra aquilo que viu, porque 10 deles vão dizer que na terra de Canaã tinha gigantes, mas 2 deles, que antes eram Oséias, mas quando mandou para a terra de Canaã, Moisés chamou ele de Josué e Caleb. A Bíblia vai dizer que 2 deles falaram bem daquela terra, mas porque ele não olhou para o gigante, ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para a afronta que viria à frente, ele não olhou para a ameaça, mas ele confiou no Deus Todo-Poderoso, ele confiou naquele que prometeu, ele foi obediente à palavra do Senhor, porque creio eu que ele acreditou: se Deus mandou eu ir, se Deus me permitiu chegar até aqui, é porque Deus ele vai me permitir chegar até o final, é porque o Senhor vai me sustentar até o fim. Então ele não murmurou com aquilo que Deus tinha para ele, ele não murmurou com aquilo que Deus ordenou a ele, mas ele olhou para o Deus Todo-Poderoso, porque maior que aquele gigante é o Deus que nós servimos, maior que o gigante que aparece na sua frente é o Deus que nós servimos, maior que a tua murmuração é o Deus que nós servimos. Então não murmure contra aquele que te chamou, não murmure contra aquele que te capacitou, porque se você está aqui foi porque o Senhor permitiu. Por mais que muitas das vezes nós murmurou, Deus ele nos fez estar aqui, Deus ele permitiu nós estarmos aqui. Nós temos que ser obedientes, porque o Bíblia vai dizer: Deus chamou obedientes, não murmuradores. E a Bíblia vai dizer que então só Caleb e Josué entrou na terra prometida, porque eles foram obedientes a Deus. Eles não murmurou contra o Senhor, ele não murmurou no caminho, mas em todo aquilo que estava acontecendo, ele preferiu passar confiando no Deus Todo-Poderoso, ele preferiu estar ali persistindo no caminho que Deus ele ordenou. Muitas pessoas ficam rodando no deserto porque não confiam no Senhor. Deus já liberou a palavra várias vezes, Deus já falou várias vezes, mas mesmo assim continua com a incredulidade no coração, continua ali preferindo não acreditar no Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes tem pessoas que é ímpio, que confia mais do que aquele que conhece a Deus. Muitas das vezes tem pessoas que estão lá fora, que confia mais que o Senhor vai fazer do que aqueles que vêem milagres todo dia, do que aqueles que sentem a presença do Senhor todo dia. Mas eu creio que aqui tem uma igreja, que aqui tem um povo que verá a terra prometida. Eu creio que aqui tem uma igreja que verá o Deus Todo-Poderoso. Mas para nós vermos a Deus, para nós vermos a glória do Senhor, é necessário
Então ali tinha uma pessoa que estava sendo guiada por Deus para liderar aquele povo. Mas mesmo assim muitos eram murmuradores. Muitos não ouviam a palavra do Senhor. Muitos ali não entendiam. Por mais que via milagres, por mais que contemplava ali a presença do Senhor, preferia murmurar contra Deus por causa de comida, por causa de algo carnal. Que nós não viemos murmurar a Deus por aquilo que nós queremos fisicamente. Porque muitas das pessoas querem ter dinheiro, querem ter fama, querem ter casa, querem ter carro e acabam murmurando a Deus porque está a pé, porque não tem casa. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles que murmuraram ao Senhor, eles foram consumidos. Por causa de algo carnal, muitos murmuram. Nós temos que agradecer a Deus por ter onde repousar a cabeça, por ter pernas, por ter o fôlego de estar aqui na presença do Senhor. A Bíblia ela vai nos dizer que muitas pessoas que estavam ali naquele lugar eram também pessoas que não faziam parte que não fazia parte daquele povo hebreu. Porque aqui no versículo vai dizer: glória a Deus. Glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque aqui vai dizer que livramos-nos do peixe que comia no Egito, comíamos de graça os pepinos, os melões, mas agora a nossa alma. Agora não achei o versículo, irmão, perdoe, porque estava aqui marcado, mas sumiu. Mas também ali tinha pessoas que estavam ali também no Egito, que quando ouviam os milagres do Senhor, aquelas pessoas, elas vieram com aquele povo do Egito, porque estavam ouvindo os feitos de Deus, ouviu o que Deus ele fez. Então eles seguiram a Deus. Então tem muitas pessoas que obedecem ao Senhor e seguem o caminho do Senhor confiando, mas tem aqueles que preferem murmurar no meio do caminho, que preferem desistir no meio do caminho. Deus não nos chamou para desistir, mas Deus nos chamou para ser obediente. Deus não nos chamou para murmurar contra Ele, mas obedecer a palavra dEle, obedecer o mandamento do Senhor. Muitos têm um mandamento, muitos Deus Ele diz, dizima a oferta, mas murmura para não querer dizimar, murmura para não querer ofertar ao Senhor. Muitas das vezes Deus Ele diz, faça o ide, prega a minha palavra para aqueles que necessitam, mas muitas pessoas murmuram para não fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas murmuram para não seguir o caminho do Senhor, naquilo qual Deus confiou a fazer. A Bíblia vai dizer que aquele povo passou a noite chorando, passou a noite murmurando, passou a noite resmungando. Nós vamos observar que Deus, quando Ele vê uma pessoa em plantos, que Deus, quando Ele vê uma pessoa ali clamando a Ele, Deus Ele atende, Deus Ele resolve. Mas aquele povo estava chorando por algo que ele tinha, como diz o ditado, reclamando de barriga cheia, reclamando tendo a presença do Senhor, mesmo sendo alimentados, estavam reclamando, mesmo ele sendo ali assaciado pela presença do Senhor, ele estava reclamando e passou a noite toda chorando. Cuidado com aquilo que nós reclamamos, porque muitas das vezes tem pessoas que reclamam de barriga cheia, murmuram de barriga cheia, quando as pessoas estavam lá fora e murmuravam pelo que tem hoje, mas hoje tem aquilo que clamava tanto, e mesmo assim continua murmurando ao Senhor, mesmo assim continua murmurando pelo aquilo que Deus deu, pelo aquilo que Deus respondeu. Quantas orações nós já fizemos clamando a Deus por algo, buscando a Deus por algo, mas Deus ele foi lá, ele atendeu, ele resolveu o problema, mas quando aparece outro problema, já murmura contra o Senhor, já murmura novamente contra o Todo-Poderoso. Mas aqui a Bíblia vai dizer que nós devemos ser obedientes ao Senhor, pois aquele que não obedecem à palavra do Senhor, eles ficarão rodando no deserto, ficarão rodando no problema, não verá a solução, verá sim somente o gigante. Mas nós devemos observar é que aquele povo, por mais que murmurou, no meio dele teve pessoas obedientes. Por mais que aquele povo ali, ele estava reclamando, murmurando contra Deus, contra as comidas, por sentir sede, tinha no meio deles pessoas que obedeceram a palavra do Senhor. E eu creio que aqui também tem pessoas que obedecem a palavra do Senhor, que ao invés de murmurar pela circunstância, obedece aquilo ao qual Deus confiou. Deus ele não nos chama para ser pessoas perfeitas, mas para ser obediente à palavra dele. Meu Deus! Porque tem muitas pessoas
caminho. A Bíblia vai nos contar da história de Marta e de Maria. A Bíblia vai dizer que Marta, ela estava ali fazendo as suas coisas, estava indo de um lado para o outro, estava fazendo ali as coisas da sua casa. Mas Maria, quando ela viu Jesus entrar, ela preferiu ir para os pés de Jesus. Maria, quando ela viu Jesus ali chegar, ela preferiu ficar ouvindo a Jesus, ficar obedecendo a Ele. Então aqui nós vamos observar que muitos querem estar murmurando contra aqueles que está fazendo a palavra do Senhor. Muitos querem estar murmurando contra aquele que está obedecendo ao Senhor, por achar que essa pessoa está em caminhos errados, por achar que essa pessoa quer ser perfeccionista na presença do Senhor. Mas Deus, Ele chama esses obedientes, não aquele que murmura contra o próximo, não aquele que fica apontando o erro do próximo, mas aquele que busca a presença do Senhor, aquele que se entrega por inteiro a Deus, aquele que ao invés de olhar para o gigante, ao invés de olhar para a circunstância, ele olha para o céu, ele olha para aquele que chamou, ao invés de ele olhar para a tempestade, porque o inimigo ele vai enviar muitas coisas para nós murmurar. O inimigo ele vai colocar muitos empecilhos em nosso caminho. O inimigo ele vai colocar ali muitas coisas para nós querer desistir, para nós murmurar contra Deus, para nós murmurar contra o próximo que está no seu lado. Porque a Bíblia vai nos contar sobre Jó. Jó ele passou por muitas coisas. Jó ele foi testado em muitas coisas, mas Jó ele não murmurou contra Deus. Jó ele preferiu amaldiçoar o dia que ele nasceu, mas não murmurou contra o Senhor. Jó ele preferiu ali murmurar contra este dia do que murmurar naquele que o criou. Então aqui nós vamos observar que muitas das vezes nós passamos por coisas simples, por coisas poucas e murmuramos contra o Senhor. Muitas das vezes nós passamos por algo que nem é tão grande assim, mas o inimigo ele coloca na nossa frente como se fosse um gigante. O inimigo ele coloca na nossa frente como se fosse uma enorme tempestade, para nós murmurarmos contra Deus, para nós lançarmos palavras de maldição, palavras que não agradam ao Senhor. Pois a Bíblia vai dizer que aquela palavra que aquele povo começou a falar foi uma palavra que foi mal aos olhos de Deus. Então aquele que reclama lança palavras que são ruins aos olhos do Senhor. Aquele que reclama acaba ali retrocedendo aquilo que Deus tem para viver na sua vida. Muitas das vezes Deus tem algo para te entregar, muitas das vezes Deus já tem algo para resolver na tua vida, mas quando você começa a murmurar, quando você começa a reclamar, essa coisa acaba ficando de lado, e você não consegue chegar na terra prometida, você não consegue chegar na promessa, você não consegue chegar na resposta que Deus tem para a tua vida. Muitas das vezes você fica buscando a Deus por algo, mas quando no meio do caminho começa a demorar, quando no meio do caminho começa a vir tempestade, você acaba desistindo da sua oração. Muitas das vezes você cria propósito com o Senhor, mas no meio do caminho começa a vir levantes, aí você começa a murmurar contra Deus. Ah, Senhor, só porque eu te aceitei. Ah, Senhor, só porque eu comecei a te servir. Começou a vir a tempestade, começou a vir o levante, mas o Senhor ele te chama nesta noite para ser obediente à palavra do Senhor, para ser obediente naquilo que Ele te ordenou. Porque se você está passando pelo deserto, é sinal que você já está perto da terra prometida. Se você está passando pelo deserto, é sinal que você já está perto de chegar àquilo que Deus te prometeu. Então não murmure quando você estiver passando ali pelo deserto, pelo aquilo que Deus colocou em seu caminho para testar a sua fé, para ver se você é murmurador ou para ver se você é obediente à palavra do Senhor. Quantas das vezes nós clamamos a Deus por algo, mas nós queremos do nosso jeito, e quando não sai do nosso jeito, nós murmuramos contra o Senhor. Mas o Senhor ele nos chama para ser obediente, pois o tema vai dizer: Deus chamou obedientes, não murmuradores. Deus chamou aqueles que confiam, aquele que persevera, aquele que glorifica, aquele que busca a presença do Senhor. Deus chamou aquele que está disposto a passar pelo que for, mas continuar sendo obediente. Deus chamou você para passar glorificando o nome do Senhor, não para desistir, porque nós vamos observar que são muitas pessoas que buscam por algo, pedem algo, mas quando tem algo não suporta o deserto. Muitas pessoas clamam por filhos, mas começa a murmurar quando vem as responsabilidades com os filhos. Quantas pessoas clamam pelo trabalho, mas quando recebe, começa a murmurar pelo horário, começa a murmurar pelo falar do patrão. Então são coisas que nós mesmos clamamos ao Senhor, mas quando Deus dá, reclama daquilo que Deus deu. E nós
Senhor. Então, como o tema disse, Deus chamou obedientes então, e não murmuradores. Se Deus ele te libertou, se Deus ele te salvou, se Deus outrora quando você orava para sair da escravidão, se outrora quando você orava para sair do Egito, e Deus hoje ele te trouxe para o caminho do Senhor, não murmure. Não murmure contra o Senhor. Ele quer obediência, ele quer renúncia, ele quer que você persevere, porque a Bíblia vai dizer que aquele que perseverar, verá a glória de Deus. Aquele que persevera na presença do Senhor, verá a Deus. Mas aquele que murmura no meio do caminho, vai continuar rodando e não vai achar saída. Muitas daquelas pessoas morreram no deserto. Quantas pessoas tinham o chamado de Deus? Quantas pessoas foram chamadas por Deus, mas quando passou pelo deserto, murmurou, morreu no caminho. Que nós não venhamos querer morrer no caminho, que nós não venhamos querer desistir no caminho, porque a murmuração também traz a morte espiritual, não somente a física, mas também traz a morte espiritual. Quantas pessoas murmuram de vir para a igreja e acaba desistindo da igreja por conta da murmuração? A Bíblia vai dizer que também Moisés, ele não conseguiu entrar na terra prometida. Creio eu que de tanta murmuração no ouvido dele, de tanta coisa no ouvido dele, quando Deus ele mandou ali falar com a rocha e ele feriu a rocha, ele já estava ali cheio, já farto de tanta murmuração, e a Bíblia vai dizer que ele se irou e bateu naquela rocha. Então nós devemos ter cuidado também com pessoas que murmuram ao nosso lado. Nós devemos também ter cuidado com pessoas que é o tempo todo murmurando, que é o tempo todo reclamando, porque essa pessoa às vezes traz até esse peso para as nossas vidas. Então que nós venhamos ser obedientes ao Senhor e não murmuradores, como o tema fala, não amaldiçoar, não murmurar a Deus, não murmurar com aquilo que Deus ele está te concedendo a cada dia, mas ser obediente à palavra do Senhor, persistir naquilo que Deus te confiou, porque se Deus ele te confiou algo, se Deus ele te permitiu passar por algo, é porque Deus ele está acreditando, confiando também que você vai conseguir passar por isso. Se Deus ele te colocou algo em suas mãos, é porque Deus ele acredita que você vai passar por isso obediente e confiando no Senhor. Amém? Esta palavra eu deixo para a igreja. Peço que os irmãos coloquem de pé.